Olá, professores! Sou Viviane, PCNP de Arte, da Diretoria de Ensino, Região Leste 4. Estamos aqui, mais uma vez, para mais uma formação da área de linguagens. Trabalharemos hoje com a pauta formativa Competência Leitora na área de linguagens. Esta pauta encontra-se no site da AVA-EFAP. Traremos os objetivos, os aspectos fundamentais, uma leitura colaborativa, atividade de reflexão, observações fundamentais da pauta formativa e sugestão para o aprofundamento. Felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. A felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Baseado em trechos de Mário Quintana e Hermann Hesse, surge a canção Sonho de uma Flauta. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com um tijolo ou com pedra de giz. Avião parece passarinho que não sabe bater asa. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar. Flor parece a gente, pois somos semente do que ainda virá. A gente parece formiga lá de cima do avião. O céu parece um chão de areia, parece descanso pra minha oração. A nuvem parece fumaça, tem gente que acha que ela é algodão. Algodão às vezes é doce, mas às vezes é doce não. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. E o mundo é perfeito. E o mundo é perfeito. E o mundo é perfeito. Eu não pareço meu pai, nem pareço com meu irmão. Sei que toda mãe é santa, sei que incerteza traz inspiração. Tem beijo que parece mordida, tem mordida que parece carinho, tem carinho que parece briga, briga que aparece pra trazer sorriso. Tem riso que parece choro, tem choro que é por alegria,
Tem dia que parece noite e a tristeza parece poesia. Tem um motivo pra viver de novo, tem um novo que quer ter motivo. Tem a sede que morre no seio, nota que fermata quando desafio. Descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber demais, querer saber demais. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. Um dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. Mas sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. Um dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. E o mundo é perfeito. E o mundo é perfeito. E o mundo é perfeito. Esperamos que tenham gostado do vídeo de acolhimento. O grupo musical brasileiro, o Teatro Mágico, reúne em uma mesma apresentação elementos do circo, do teatro, da poesia, da música, da literatura. E com uma letra deliciosa de ouvir, Fernando Anitelli leva uma mensagem de um mundo criado por nós, que pode ser bem melhor do que parece. Desejamos que todos estejam bem. Competência leitora na área de linguagens. Os objetivos da pauta formativa são refletir sobre as práticas de leitura nos componentes curriculares da área de linguagens, incentivar práticas pedagógicas que desenvolvam a competência leitora em todos os componentes da área de linguagens, vivenciar e compartilhar a competência leitora nas diferentes formas de expressão das linguagens. Nosso primeiro tema é leitura de imagem. Quantas imagens você já viu até hoje? Quantas músicas já ouviu? Ver, ouvir, sentir são situações que acontecem a cada instante. Quando fala em imagem, não pensem somente em uma grande obra de arte, mas qualquer imagem presente no campo da cultura visual. Gostaria que vocês relacionassem a uma imagem que esteja presente no seu componente curricular dentro da área de linguagem. A leitura de imagem pode apresentar-se em 3 níveis. O nível instintivo, que é a percepção do que a imagem representa. O nível descritivo, a identificação dos elementos que compõem esta imagem. E o nível simbólico, que é a codificação da mensagem, a interpretação de seu significado. Essa alfabetização visual dá condições de conhecer melhor a sociedade em que vivemos, interpretar a cultura de uma época e de outros povos. De que maneira podemos realizar uma leitura de imagem? Diversas são as teorias e metodologias que podemos seguir, mas é importante analisar as impressões que a imagem nos causa, por meio de 3 pontos: o que vejo, o que sinto, o que penso.
Nos deparamos diariamente com ícones, gráficos, diagramas, desenhos, pinturas e fotografias. É preciso que saibamos interpretar o significado dessas imagens, para que haja a compreensão da mensagem transmitida. Ao olhar uma imagem, percebemos que ela é aberta, ou seja, possibilita diversas interpretações, e cada um pode observá-la e tirar suas próprias conclusões. Escolheram uma imagem que esteja dentro do seu componente curricular para fazermos uma análise? Vamos pensar agora em uma obra de arte. Gostaria que relacionassem com a imagem do seu componente curricular. Para desenvolver essa leitura, vamos pensar em 3 elementos básicos: na descrição, qual a minha percepção ao ver essa imagem? O que eu estou vendo? O que essa imagem me traz? Tem cor? Tem forma? Na interpretação, a partir dessa composição descrita, qual será o sentido? Quem fez? Para que serve? Qual foi a técnica utilizada? E na fundamentação teórica, que é o aprofundamento da descrição e da interpretação. Aqui existe a relação transversal entre a estética, a história e sua teoria. A nossa obra de arte é O Grito, de 1893, do pintor norueguês Edvard Munch. Passeava com 2 amigos ao pôr do sol, quando o céu ficou de súbito vermelho sangue. Eu parei, exausto, e inclinei-me sobre a vedação. Havia sangue e línguas de fogo sobre o azul escuro do fiord e sobre a cidade. Os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade e senti o grito infinito da natureza. Com esses elementos descritos aqui, já podemos fazer a leitura desta imagem. Mas vamos pensar nos 3 elementos básicos vistos no slide anterior. Na descrição, o que eu observo? Eu vejo um homem com a expressão de angústia em uma paisagem misteriosa. Olha a força expressiva das linhas, redução de formas e o valor simbólico da cor. Vamos para a interpretação. Quem é esse homem? Quem pintou? Qual é a origem, qual é a história deste pintor? Qual foi a técnica utilizada? De que maneira essa técnica foi aplicada? E na fundamentação teórica. Essa obra faz parte do expressionismo, movimento artístico da vanguarda europeia. Ocorreu no início do século XX, caracterizado pela irracionalidade. Cria a realidade em um movimento do interior para o exterior, valorizando os aspectos irracionais e instintivos do ser humano. Gostaria que vocês fizessem a leitura da imagem do seu componente curricular, pois as imagens possuem um enorme potencial, graças à linguagem que pode ser entendida em qualquer parte. Espero que tenham gostado desse primeiro tema. Agora, passo a palavra para a PCNP Shirley para dar continuidade à nossa pauta formativa. Olá, eu sou Shirley, PCNP de Língua Portuguesa. Daremos continuidade à pauta formativa, tratando sobre modalidades de leitura. Para começo de conversa, resgataremos o significado de ler. Todos já sabem que ler é muito mais do que a decodificação de códigos. Ler é interpretar os possíveis sentidos dos textos a partir do conhecimento de mundo e as relações estabelecidas por cada indivíduo. Daí dizer que ler também é uma prática social. Ensinar a ler, então, deve ser um processo de construção para conferir ao aluno a escolha sobre o procedimento de leitura que atinja o objetivo para o fim desejado por ele. Sabe-se também que aprende a ler melhor aquele que, dentro da prática da leitura, ele consegue enxergar, verificar uma função social, seja por meio de
ações como a socialização de textos, de pareceres a respeito de textos, de apreciações, de critérios para escolha ou até mesmo dúvidas. Cabendo à escola orientar a participação das práticas sociais referentes à leitura, que essas práticas, elas acontecem tanto dentro como fora da escola. Daí a frase: ler é importante na escola, porque é importante fora dela. Essa frase, ela traduz o significado que a escola deve conferir à leitura na vida do estudante. Quando falamos de modalidades de leitura, estamos nos referindo às várias possibilidades de leitura, sejam elas leitura pontual, leitura colaborativa ou compartilhada, que é a mesma coisa, leitura programada, leitura em voz alta feita pelo professor, atividades sequenciadas de leitura para estudos de determinado texto, rodas de leitores, leitura em voz alta, diário pessoal de leitura, diário de estudos, leitura de textos conhecidos de cor, leitura por pareamento ou ainda a leitura por ordenação de partes do texto. Uma atividade de leitura, ela deve sempre ter o seu grau de complexidade adequado e, por assim dizer, adaptado às possibilidades e necessidades dos estudantes. Se for ajustada a modalidade de leitura, que ela atenda àquilo que o grupo necessita. É o que veremos de maneira mais aprofundada na continuidade dessa pauta formativa com a PCNP Jaqueline. Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Sou Jaqueline, PCNP de Língua Portuguesa, e darei continuidade à fala da PCNP Shirley, apresentando situações e modalidades didáticas do trabalho com linguagem para auxiliar no desenvolvimento da leitura. Trabalhar com modalidades didáticas, portanto, é saber quais tipos de atividades são mais adequadas para o trabalho com atividades de leitura. Neste slide, apresento atividades de leitura. Iniciaremos com um quadro dos tipos de leitura e suas finalidades, retirada do livro A Leitura da Palavra, aprofundando compreensões para aprimorar as ações, concepções e prática educativa, por Kátia Lomba Bracken. Leitura pontual. Qual finalidade? Para trabalhar com a constituição da necessidade de ler regularmente, com diferentes finalidades, em especial para informar-se a respeito de atualidades e temas relevantes para a vida cidadã ou assuntos em desenvolvimento e estudo em aula. Trata-se de instituir um dia fixo na semana, no qual se leia em determinado horário. Os leitores podem ser tanto o professor quanto os alunos, se o tema for socializado e combinado previamente. Leitura colaborativa ou compartilhada. Qual a finalidade desse tipo de leitura? Estudar o texto coletivamente, por meio de leitura que mobilize nos alunos capacidades de leitura necessárias para a construção da sua proficiência. A ideia é que a explicitação dos modos de obter informação para responder às perguntas propostas torne observáveis as estratégias que cada um utiliza para significar, possibilitando a apropriação dessas estratégias por quem ainda não as construiu. A leitura colaborativa é fundamental para o ensino de como se lê, ao contrário da leitura independente com questões escritas para resposta. A leitura silenciosa, que apenas verifica o que o aluno já consegue fazer. Dito de outra forma, a leitura colaborativa ensina a ler e a silenciosa apenas verifica se o aluno sabe fazê-lo. Leitura programada. Qual a finalidade? Trabalhar com a ampliação da proficiência dos alunos no que se refere à leitura de textos mais extensos, programando a leitura parte a parte. A professora ou o professor
Após a leitura prévia de cada parte, promoverá uma discussão coletiva das mesmas, ensinando procedimentos de recuperação da parte lida anteriormente. Esse trabalho de discussão compreende também a mobilização de capacidades de leitura para atribuição de sentido ao texto, caracterizando assim suas características mais específicas. Além disso, esta modalidade permite ainda o trabalho com a obra de determinado autor, pois possibilita a problematização de suas especificidades de estilo e de tratamento temático. Leitura em voz alta feita pelo professor ou pela professora. Qual a finalidade? Explicitar ao aluno, por meio da fala do professor, comportamentos de leitor, critérios de escolha e apreciação das obras, por exemplo, recursos que utilizou para a escolha do texto, o autor, o gênero, editora, ilustrações, entre outros. Possibilitar aos alunos que não leem o contato com textos em linguagem e escrita de boa qualidade. Possibilitar aos alunos contato com textos que não escolheriam de maneira independente. Ampliar repertório de leitura. Esta modalidade didática possibilita ao professor ou à professora modelizar comportamentos e procedimentos de leitor. Atividades sequenciadas de leitura para estudo de determinado. Qual a finalidade? Possibilitar o estudo de determinado tema por meio de uma sequência de atividades que prevêem a leitura de textos com grau crescente de ampliação e ou aprofundamento de informações. Roda de leitores. Qual a finalidade? Possibilitar a socialização das leituras realizadas de maneira independente, com a finalidade de observar vídeos pelos alunos e, ao mesmo tempo, ampliar seu repertório por meio da explicitação dos comportamentos de todos. No processo de socialização, explicitam-se os critérios de apreciação estética em uso pelos diferentes alunos, criando-se um espaço de circulação dos mesmos, o que cria a possibilidade de apropriação dos mesmos por diferentes leitores. Possibilitar ainda a discussão de estudos de uma determinada obra ou de um conjunto de obras do mesmo autor com a finalidade de compreender seu estilo pessoal. Pode realizar-se, portanto, considerando obras de escolha pessoal ou obras selecionadas pela escola. Leitura de escolha pessoal. Qual a finalidade? Possibilitar aos alunos a escolha de obras que contemplem suas preferências pessoais, permitindo que o professor ou a professora tenha uma referência do tipo de leitura que já é da competência autônoma dos alunos. Leitura individual com questões para interpretação escrita. Qual a finalidade? Trata-se de atividade que permite ao professor ou à professora analisar qual é a proficiência autônoma de seu aluno em relação às capacidades de leitura que deverão ser mobilizadas para responder às questões propostas. Não se trata, portanto, de atividade que permita intervenção processual na leitura, mas verificação de competência já constituída. É importante focalizar que a compreensão do aluno será traduzida na escrita, o que requer a utilização de uma proficiência diferente, que é a de produzir textos. Leitura em voz alta. Qual a finalidade? Atividade que permite o trabalho com os aspectos relativos à oralização de texto escrito, como dicção, entonação, dramatização, entre outros. É preciso que aconteça em um contexto no qual oralizar texto escrito faça sentido. Para tanto, é importante recorrer às situações enunciativas nas quais essa capacidade é solicitada. Ler discurso em cerimônia de encerramento de ano letivo, de comemoração, ler textos em saraus literários, ler textos vários, em voz alta, para gravar CD de divulgação, anunciar em supermercado, produtos e promoções, entre outras. Diário pessoal de leitura. Qual a finalidade?
Trata-se da elaboração de um diário pessoal que contenha comentários a respeito da obra que se está lendo. Cada aluno elabora o seu diário e a cada dia levam para a classe, disponibilizando-o para a leitura dos demais colegas. A finalidade de tal atividade é tanto acompanhar os critérios de apreciação estética que cada aluno está utilizando para analisar o que se lê, quanto possibilitar a circulação das impressões registradas entre os demais alunos da classe. Diário de estudos. Qual a finalidade? Trata-se da elaboração de um diário que conterá as atividades preparadas pelo professor ou pela professora para estudo de determinada obra, reflexões sugeridas, orientações de leitura, pesquisas para aprofundamento de determinada questão apresentada pela obra, investigação do contexto de produção da obra, conhecimento do autor e do ilustrador, por meio da leitura de sua biografia, entre outras. Leitura de textos conhecidos de cor. Qual a finalidade? Trata-se de atividades de leitura realizadas com a finalidade de potencializar a compreensão do sistema. Tais textos, que comumente são conhecidos de cor em razão de sua função e características, como, por exemplo, as parlendas, letras de música, quadrinhas, por terem uma linha rítmica, melódica que o apoia, permitem um ajuste de palavra e melodia a ritmo, recurso este que permite ao leitor iniciante deduzir, inferir o que está escrito em cada segmento. Leitura por pareamento. Qual a finalidade? São tipos de exercícios que apresentam dois ou mais grupos de enunciados para serem relacionados ou pareados. São exemplos desse tipo de exercícios aqueles que pedem, por exemplo, para se relacionar uma coluna de enunciados contendo títulos de contos conhecidos pela classe, com outra coluna contendo nomes de personagens dos mesmos contos. Trata-se de um tipo de atividade potencialmente interessante para a alfabetização inicial. Leitura por ordenação de partes do texto. Qual a finalidade? São atividades realizadas tanto com textos já conhecidos pelos alunos, como com textos desconhecidos. Podem ser realizadas basicamente de 3 maneiras. Item A. Com textos que os alunos conhecem de cor, para o trabalho com alunos que ainda não compreenderam o sistema. Os textos, nesse caso, necessariamente serão quadrinhas, letras de música, parlendas. Item B. Com textos que os alunos conhecem, mas não sabem de cor, para alunos com uma proficiência maior do que a dos alunos citados no caso anterior, ou quando a atividade será realizada de maneira colaborativa. Item C. Com textos desconhecidos, para alunos que já compreenderam o sistema e possuem uma proficiência relativa na leitura. A atividade possibilita a tematização de articuladores que estabelecem as relações de coesão e coerência entre os trechos. Observações fundamentais. Item A. As modalidades didáticas acima apontadas tanto devem ser articuladas às modalidades organizativas propostas por Lerner, 2002, quanto podem articular-se entre si, dependendo da finalidade didática colocada. Item B. Todas as atividades podem ser submetidas ao movimento metodológico de aprendizagem fundamental, ou seja, todas as atividades podem ser realizadas no coletivo, para modelização pelo professor, em duplas, grupos, para colaboração entre alunos, individualmente para verificação das apropriações realizadas. Item C. A atividade didática pode organizar-se internamente nos 3 momentos típicos do movimento metodológico. Por exemplo, uma leitura programada pode iniciar com a leitura coletiva de uma parte da obra, passar a leitura em duplas de outras partes da mesma obra para só depois propor leitura individual. Item D. Uma atividade pode ter o seu grau de complexidade adaptado às possibilidades dos alunos se for ajustado ou o agrupamento por meio do qual será realizada ou a modalidade de linguagem por meio da qual será desenvolvida. Por exemplo, um texto com interpretação a ser feita a partir de questões pode ser dado para a leitura de alunos menos proficientes, se a sua realização for proposta em agrupamento e se as respostas forem discutidas oralmente.
Para os mais proficientes, que já se apropriaram da escrita, tal leitura pode ser realizada em colaboração, mas respondida por escrito e assim por diante. Deixamos aqui uma sugestão para o aprofundamento. Um vídeo que apresenta a competência leitora por Délia Lerner. Deixamos aqui o texto Macacos do Zoo de Salvador são protegidos com tela contra mosquito para uma atividade prática. Para fazer. Esta atividade serve para sistematizar o que foi apresentado teoricamente. Professores e professoras construam um roteiro de leitura colaborativa ou compartilhada em cima do texto. Macacos do Zoo de Salvador são protegidos com tela contra mosquito. Na próxima TPC, retomaremos esta atividade. Bom trabalho! Aqui é o contato da equipe de linguagens e também o endereço do blog do Núcleo Pedagógico. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Referências bibliográficas. Aqui constam todo o material que nós utilizamos para compor esta TPC de linguagens. Agradecemos a oportunidade de participar com vocês deste momento. Até a próxima ATPC. Um abraço a todos, um excelente trabalho. Gratidão.